Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. O que quer dizer apostasia? Qual o seu fundamento? E qual os sinais para os dias de hoje, nos dias contemporâneos e modernos? No dicionário de Antônio de Oásis, nos diz a seguinte citação: a apostasia é uma renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, quebra de votos, abandono da vida religiosa ou sacerdotal, distanciar-se, separar-se ou deixar os princípios de uma norma ou regra. Esta é a definição da palavra apostasia, segundo o grande dicionário Antônio de Oásis. O que a Bíblia diz acerca da apostasia? 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. A Bíblia nos mostra a apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, expressamente, abertamente, ele mostra e revela que nos últimos tempos, nos dias atuais, nos dias em que vivemos, alguns se apostatarão da fé, entrarão no caminho de apostasia, dando os ouvidos, abrindo o coração para espíritos enganadores, espíritos diabólicos, doutrinas de demônio, por causa da multiplicação do pecado, da iniquidade. A apostasia é um surgimento nos dias atuais. É um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. A apostasia, ela distancia o homem de Deus. Apostasia, ela traz males para a vida do cristão. O apóstata, ele será destruído. No livro de Salmos 73 e o versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Então aqueles que se apostata, eles serão destruídos. Aqueles que se desviam do Senhor, que se apartam do caminho do Senhor, da verdade do Senhor, dos princípios da palavra, os que se distanciam, que estão se alongando, estão se distanciando, eles irão perecer, serão destruídos. Os que entram no caminho da apostasia serão
destruídos. É o que diz a palavra do Senhor, no livro de Salmos 73 e o versículo 27. Eles serão destruídos. Quem deixa o Senhor, quem entra também no caminho da apostasia, será consumido. Quem deixa o Senhor será consumido. É o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 1 e o versículo 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então a pessoa será consumida, será destruída quando entra no caminho de apostasia. A apostasia do homem, ela castiga o homem e repreende. As apostasias, as próprias apostasias do homem, pelo seu mau procedimento, pelo seu mau caminho, vai castigar o homem e vai lhe repreender. A palavra do Senhor lhe repreenderão, lhe castigarão. É o que diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 2 e o versículo 19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Então a falta de temor a Deus é um dos caminhos que leva à apostasia. E através deste mau caminho, o homem será repreendido pelo Senhor, vai ser castigado pelo Senhor. A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. E é amargo entrar nesse caminho. Quem entra neste caminho é a amargura, é amargo como fel. Quem deixa ao Senhor e não ter o temor ao Senhor Jeová, o Deus que fez o céu e a terra. A falta de temor a Deus é falta de inteligência, é falta de sabedoria. Jó 28 e 28. Pela falta de temor a Deus, muitos têm se desviado, muitos têm se distanciado dos princípios da palavra de Deus. Pela falta de temor a Deus, muitas famílias estão sendo destruídas, muitos lares, muitos casamentos sendo desfeitos, até mesmo em ministérios, igrejas têm sido destruídas pela falta de temor a Deus e, consequentemente, vindo a apostasia, que abriu a brecha, a porteira para o pecado. Apostasia é um caminho terrível. Quem deixa o Senhor e abandona serão envergonhados. O caminho da apostasia, ela traz vergonha para o pecador. Jeremias, capítulo 17 e o versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quem deixa a fonte das águas vivas, quem abandona a fonte das águas que é Jesus, quem se distancia, quem deixa o Senhor, será envergonhado. A esperança de Israel, o Santo de Israel, louvado seja Deus, o cabeça da igreja que é Jesus. Quem deixa, quem abandona, será envergonhado. Quão é destrutivo é o caminho da apostasia. Amados irmãos, nós vemos muitos maus exemplos de apostasia e queremos citar alguns personagens bíblicos da palavra de Deus
que entraram no caminho de apostasia, começaram bem, mas terminaram mal, porque se apostatou no caminho do Senhor, se apostataram, desviaram-se, eles renunciaram à sua própria religião, à sua própria crença, ou abandonaram a sua fé, eles quebraram os votos da lei de Deus, o abandono da vida sacerdotal, distanciaram dos princípios bíblicos, deixaram as normas e as regras estabelecidas por Deus. Nós vamos destacar os maus exemplos de apostasia, os personagens bíblicos. Um deles foi Salomão, rei Salomão, que Deus levantou, foi filho de Davi, para reinar sobre Israel, com o coração inteiro, como foi seu pai Davi, o qual recebeu sabedoria de Deus, o qual recebeu da parte de Deus, para julgar o povo com grande sabedoria, com muita sabedoria e inteligência. O servo Salomão, o qual ele se entregou a vários casamentos mistos, a várias mulheres estranhas, a várias comunhão com nações pagãs, entrando no caminho da vaidade dos povos pagãos. Assim Salomão começou a perecer e entrar no caminho de apostasia. Em 1 Reis, capítulo 11, nos diz esta verdade acerca da idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. 1 Reis, capítulo 11, e o versículo 4 diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, Salomão começou a se desviar, se distanciar da fé verdadeira. 1 Reis 11:5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Versículo 7, então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, porquanto se apostatou o seu coração perante o Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Então nós vemos aqui um mau exemplo de Salomão, caminho de apostasia, caminho de pecado, em que 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, expressamente diz o Espírito Santo que alguns entrarão no caminho de apostasia. O que poderemos também dizer acerca de Saul? Saul, que foi ungido por Deus, que foi levantado por Deus, e pelo seu pecado de desobediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar, pelo seu pecado de desobediência, ele foi rejeitado por Deus. E sendo rejeitado por Deus, o homem já não ouve mais a voz de Deus. Ele busca, ele procura, mas não com o coração inteiro, e não ouve mais a voz de Deus. Ao ponto de Saul consultar as obras de feitiçaria, obras de espiritismo. É o que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo
28 e o versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Então Salomão prevaricou contra Deus, prevaricou contra a lei do Senhor, deixando os mandamentos de Deus, se desviando da doutrina de Deus, da lei do Senhor, o qual Deus proibia a consulta de mortos, a consulta de espíritos de adivinhadores, a consultar feiticeiros, a consultar tais coisas que são proibidas perante a palavra do Senhor. É o que nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 10. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, é maldito perante o Senhor. E por estas abominações e por estas maldições, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então Saul prevaricou contra a lei de Deus, se desviando, se apostatando da fé. Aquilo que ele conhecia, o que era verdade, já não era mais verdade para Saul. Aquilo que ele tinha antes como pecado, que era obra de feitiçaria, que era obra de espiritismo, para consultar os mortos, esses costumes, abominações das nações que foram proibidas pela lei de Deus, aquilo que era pecado para Saul, agora já não era mais pecado. Então já virou apostasia. O que era pecado antes, hoje não é pecado. Parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o temor não há nos corações. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, santo, santo e exige santidade. O céu, aleluia, é lugar de santo. Lá só entra os fiéis. Louvado seja Deus para todo sempre. Apostasia é prevaricar contra a palavra do Senhor, é deixar a lei de Deus, é negar a verdade, é negar a crença, entrar no caminho da incredulidade, é abandonar a vida santa, é distanciar-se, separar dos princípios, dos marcos que Deus determinou. A apostasia leva o homem a distanciar dos marcos, das coisas, das primeiras coisas que Deus estabeleceu pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos servos do Senhor, pelos profetas, pelos homens de Deus, pelos servos do Senhor. Quem remove os limites, os marcos da doutrina da palavra de Deus, entrará no caminho de apostasia, assim como foi Judas Iscariotes, abandonou e traiu a Jesus. Judas, que andava com o Senhor, que ouviu da verdade de Deus, que expulsou demônios, orou sobre os enfermos e tantas maravilhas que Deus operou na vida dos discípulos, dos apóstolos. E Judas pega tudo isso e lança para o alto, abandono da fé, abandonou e traiu a Jesus, é caminho de apostasia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
É caminho maldito, é caminho de destruição, é caminho de castigo, é caminho que o fogo consumidor consumirá os adversários, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Deus é santo, Deus é fogo, e com fogo não se brinca. Muitos reis de Israel se desviaram, começaram bem e terminaram mal. Muitos reis de Israel que removeram a idolatria da casa do Senhor, abriram os ouvidos para ouvir a lei de Deus, mas no final se apostataram da fé, seguindo e servindo a outros deuses, aos costumes do povo, se desviando da verdade. Quantos reis de Israel, se formos observar a história, ler os escritos da palavra do Senhor, uma verdade que Deus revela e mostra como sinal, como figura para os tempos de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, aquilo que foi escrito como figura é para advertência para nós nos dias de hoje. É o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Glórias a Deus. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para não cobiçar as coisas mais, como o povo de Israel cobiçou. Aleluia! É o caminho da apostasia. A apostasia chegou. A apostasia já está entre nós, no meio de nós. Vigiemos e nos alertemos. Aleluia! Pelo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. O que direi dos crentes em Gálatas, que começaram no Espírito e terminaram na carne? Ó insensato Gálatas, que começaram pelo Espírito e agora terminam na carne, estão terminando na paixão da carne, na obra da carne. Gálatas capítulo 3 e o versículo 3: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas capítulo 1, versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Caminho de apostasia leva o crente para outro evangelho. Não é o evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho que Paulo pregou, é outro evangelho. E esse evangelho é anátema, é o evangelho da porta larga, é o evangelho da iniquidade, é o evangelho que atende ao coração do homem os seus desejos pecaminosos, é o evangelho que massageia o ego do homem, é o evangelho que não exige arrependimento nem mudança de vida, é o evangelho que muitos crentes pegam a liberdade e a graça de Cristo para dar ocasião à carne. Nós temos liberdade em Jesus, nós temos liberdade na graça de Deus, então vamos pecar, porque a graça de Deus é forte na nossa vida. É o que Paulo repreendeu os falsos Gálatas, esse falso povo, esses falsos crentes que estavam no término do seu caminho, nas paixões carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Muitos estavam pegando pelo caminho da apostasia, do pecado, a liberdade que eles têm em Jesus para dar ocasião à carne. E o hino da harpa 266, resgatados fomos, diz assim: nós resgatados fomos para nunca mais pecar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Nós temos liberdade para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. Nós temos liberdade em Jesus para nunca mais pecar. Nunca mais o mundo, nunca mais o pecado, nunca mais as obras da carne, nunca mais as trevas, para nunca mais pecar. Louvado seja Deus, para não entrar no caminho de apostasia, no caminho do pecado, que é o abandono da fé. E hoje nós vemos muitos que tinham da verdadeira fé, que pregavam a verdadeira doutrina, e hoje como estão caídos da graça, estão caídos da fé. Homens que tinham título, que tinham nome perante o Senhor, mas hoje estão mortos, estão fracos, não têm força para orar, para buscar ao Senhor, porque entraram no caminho de apostasia. Aquilo que antes, para muitos, o que era pecado, hoje não é mais pecado. Isto é apostasia. Isto é prevaricação. Aquilo que antes que era pecado não é mais. Aquilo que antes, que os programas de televisão era pecado, hoje não é mais pecado. Hoje estamos pegando os falsos doutores, falsos profetas, eles dizem: nós estamos pegando a televisão e colocando na mão de Deus. É a síndrome do carro novo, é a síndrome do pecado, o qual Davi queria pegar a arca de Deus, a presença de Deus, e colocar em carros novos, o qual deveria ser carregado pelos levitas da tribo de Levi. E Deus sacudiu ali. E Deus ali ficou irado e veio usar para tentar pegar a arca. Indevidamente Deus abriu uma rotura. E ali Davi viu que fez coisa má aos olhos do Senhor. Muitos estão entrando no caminho de inovações, caminhos que não agradam a Deus. Inovações, invenções que leva a caminhos tortuosos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então inventando muitas coisas, então inventando e fazendo coisas estranhas, fogo estranho na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Aquilo que antes que era pecado, hoje não é. Acerca das vaidades pecaminosas, acerca dos adornos pecaminosos, hoje não é mais pecado. Acerca das vestes, muitos crentes andavam na modéstia cristã, mulheres de ministros, pastores, que andavam com pudor, com modéstia, andavam com seus vestidos, com as suas saias longas até o tornozelo. Hoje estão nos programas de televisão mostrando as pernas de sapato alto, pintadas e maquiadas. Estas irmãs, estas senhoras que antes andavam na verdade, que não tinha pintura, as maquiagens da prostituição, da idolatria, do pecado da Babilônia, que tinha suas vestimentas para a glória de Deus, hoje estão caídas. E eles dizem: não tem nada demais, porque já entraram no caminho da apostasia. Hoje não tem nada demais a televisão,
O campo de futebol não tem nada demais. Participar do teatro não tem nada demais. Apresentar peças culturais nos colégios, nos colegiais, não tem nada demais. Participar das festas pagãs não tem nada demais. É cultura, não tem nada demais. Participar das festas juninas não tem nada demais. Participar das festas natalinas não tem nada demais. Dos carnavais, dos folclore, é cultura, não tem nada demais. Temos que viver a nossa cultura. E a palavra do Senhor reprova as culturas pagãs. Jeremias capítulo 10, os costumes dos povos são vaidade. O povo diz, não tem nada demais, não tem nada demais. Oferecer a nossas crianças, aos programas de televisão, aos jogos eletrônicos, ao videogame, à internet liberada, não tem nada demais. Como Salomão fez passar os seus filhos, a Moloque fez passar pelo o fogo. Hoje não tem nada demais. Hoje estamos vivendo o tempo moderno. Hoje não tem nada demais. Hoje o culto em casa são os programas de televisão, os desenhos animados, até desenhos ditos evangélicos. Acabou-se o culto, a ministração da palavra. Hoje as crianças estão entregues às trevas, a Satanás, às coisas do mundo e do pecado. Hoje não tem nada demais. E o caminho da apostasia leva à cauterização da mente, o domínio do pecado sobre o coração do homem, distanciando de Deus da verdade e perdendo o temor a Deus. Está aí o resultado de muitas igrejas falidas da graça de Deus, igrejas que têm nome de que vives, mas está morto diante do Senhor, igrejas que estão só com nome, igrejas que têm prata, que têm ouro, mas o Espírito de Deus, a glória de Deus já se retiraram por causa da apostasia, por causa do pecado, por causa das coisas abomináveis que Deus repreende, detesta e reprova. Essas coisas mundanas. Apocalipse capítulo 3 é o anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tem nome perante os homens, mas está morto diante de Deus. Caminho de apostasia, caminho de pecado, caminho de incredulidade. Isso é apostasia. Abriram mão da doutrina de Deus, abriram mão para concordar com o pecado alheio, se intrometendo em negócio alheio, através das redes sociais. Agora tomou campo e está derrotando a muitos crentes e vencendo a muitos santos, com essas tais coisas, com essas tais imagens, de ciúme, que provoca o ciúme de Deus, que distancia o homem de Deus, entrando no caminho de apostasia. Aquilo, irmão, que era pecado antes, hoje não é mais pecado. Hoje não tem nada demais. Tantas e tantas coisas, tantas coisas, aqueles que viviam a verdade, hoje estão vivendo mentira, praticando mentira e amando a mentira. E Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vacinas. Vamos observar as vacinas e as precauções contra as apostasias. Primeiro ponto, uma vacina e as precauções contra a apostasia. Primeiro ponto é perseverar na sã doutrina do Senhor. Atos capítulo 2 e versículo 42. Quem persevera na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos, perseverar até o fim, ele será salvo. Quem persevera, quem insiste, é o primeiro ponto contra a apostasia. Segundo ponto,
O segundo ponto da vacina contra a apostasia: examinar as Escrituras. Quem examina a palavra de Deus, quem examina as Escrituras de Deus, ele está livre do caminho de apostasia. João capítulo 5, versículo 39. Examinando as Escrituras, quem examina a palavra de Deus não vai ser destruído. Oséias capítulo 4, versículo 6. Terceiro ponto para se apartar da apostasia é praticando a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, Tiago 1, 22. Quem pratica a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus e a pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua vida na rocha que é Jesus. Mateus 7, 24. Aquele que ouve estas palavras e as pratica, não sendo ouvinte esquecido, ele é um homem sábio e prudente. Tiago 1, 22. Quarto ponto, contra a apostasia. Quarto ponto, contra a apostasia. Vida de oração. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quinto ponto, para não entrar no caminho da apostasia: não se conformar com o mundo e nem tomar os moldes do sistema mundano. Romanos 12, 2. Sexto ponto, para não entrar no caminho da apostasia: não amar nem praticar o sistema mundano. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Sétimo ponto, contra a apostasia, é condenando e reprovando as obras das trevas, sem ter contato com elas, através das mãos, dos pés, olhos, boca e ouvido. Efésios 5:11. E não comuniqueis, e não entreis em contato, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, porém, reprovai-a, condenai-a. Seguindo esses exemplos, esses 7 pontos, você terá a vacina pela palavra de Deus, as precauções contra as apostasias. Seguindo este remédio, seguindo este manual, seguindo esta bula, você será bem sucedido e próspero o teu caminho. Josué 1:8. Deus abençoe o povo de Deus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Momário. Em nome de Jesus. Amém.